estamos no meio do milagre. Diga comigo, estamos no meio do milagre, a jornada que nos trouxe até aqui. Você vai falar isso comigo com muito mais ousadia, com muito mais entusiasmo. Vamos juntos, estamos no meio do milagre. Diga, a jornada que nos trouxe até aqui. Um pouco mais forte, estamos no meio do milagre, a jornada. Hoje eu começo a contar um pouco dessa história, ou a lembrar um pouco dessa história, porque a gente só pode olhar para frente celebrando o que Jesus está fazendo na nossa vida. Então, como eu disse já 2, 3 vezes, fique atento, não perca nenhum detalhe, porque isso aqui é profecia para a sua e para a minha vida. Esta é a parte 1, ou seja, domingo que vem, está claro, teremos a parte 2, em nome de Jesus. Eu quero começar com o texto base, não teria outro para nós começarmos essa narrativa, que diz em Josué 1, verso 1 e 2: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que essa palavra possa cair no seu coração, que você possa meditar nisso. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, aquietamos agora o nosso coração para receber a Tua palavra, a Tua sã doutrina, o alimento que vem, Pai, nos dá direção, que vem alimentar os nossos espíritos e a nossa alma. Jesus, que nós possamos estar atentos agora para ouvirmos de Ti, Jesus, porque o Senhor é quem fala. Estamos com a Bíblia aberta, quando abrimos a Bíblia, a Tua boca, ela é falada, a Sua vontade é expressa, e hoje não será diferente. Eu posso pedir, Jesus, aqui humildemente, que eu diminua e que Tu cresças em mim, e que o Senhor continue a dar direção, a instrução, que o Senhor continue a falar, a apacentar, que o Senhor continue, Pai, a cuidar e exortar das ovelhas que são Tuas, porque está escrito que o Senhor é o verdadeiro pastor, que apacenta todas as Tuas ovelhas com justiça. Nós nos abrimos para sermos mais uma vez apacentados. Te louvamos por esses primeiros 31 anos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos em nome santo de Jesus, e aqueles que creem digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, povo bendito, família da fé, aqueles que celebram 31 anos, é você, diga glória a Deus. Hoje nós iniciamos a celebração de 31 anos da Igreja Cristo Vive São Paulo. Celebramos não somente 31 anos da nossa igreja, mas eu queria registrar que nós celebramos a fidelidade. Estamos dizendo isso desde o início desse culto. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A fidelidade de um Deus que fala, a fidelidade de um Deus que guia. Nós estamos celebrando a fidelidade de um Deus que prepara, que move, que cumpre, de um Deus que promete. Sim ou sim, igreja? É isso que nós estamos celebrando nesses 31 anos. Então, quando nós olhamos para tudo, o que nós vemos nos últimos 5 anos, é o que eu queria trazer, essa história, se eu posso dizer assim, do último capítulo. E entenda-se esse último capítulo como esses últimos 5 anos. Então, especialmente, talvez nos últimos 2 anos, desses 5 anos, desse bloco do capítulo que nós estamos vivendo, eu quero focar com você, especialmente nos últimos 2 anos, nessa jornada que nós estamos. Meu pai estava emocionado alguns minutos atrás, dizendo da maior conquista que nós estamos tendo. Estamos prestes aí a concretizar algo que é extraordinário da parte de Deus. Então, que é a compra do nosso sonhado e tão profetizado durante esses 31 anos terreno, uma terra, um lugar onde nós vamos ali construir a nossa sede. Então, fica evidente que Deus, ele está escrevendo uma história que não poderia ter sido produzida por mãos humanas. E eu queria que você entendesse isso. O que nós estamos vivendo é impossível. Fala comigo, impossível. Seria impossível alguém humanamente escrever essa história. Ou seja, é Deus quem está escrevendo. Ele está nos conduzindo passo a passo, às vezes no visível, mas eu queria dizer para você que principalmente no invisível, Deus está nos conduzindo, num bastidor que muitas vezes ninguém vê. E nesses 2 próximos cultos, hoje e domingo que vem, de celebração, por uma inspiração de Deus, eu quero trazer para você e para toda a igreja um pouco dessa história, e talvez alguns fatos, alguns detalhes de bastidor que muitas vezes não aparecem. Então hoje eu venho aqui, logicamente que aquilo que Deus me inspira a falar, trazer um pouco de um bastidor, porque os irmãos veem aquilo que nós mostramos aqui, de forma concreta, o que nós falamos, então eu queria mostrar um pouco do que talvez nós ainda não falamos, do que traz toda essa história de um bastidor que existe, mas que muitas vezes não aparece, ninguém vê.
mas que Deus trabalha no bastidor. Fala com a sua boca assim: Deus trabalha sobrenaturalmente nos bastidores. Você precisa entender isso, porque a gente é acostumado a enxergar vitrines, porém existe sempre um bastidor para que uma vitrine seja colocada, mas é no bastidor que Deus trabalha sobrenaturalmente. E para nós entendermos o que nós estamos vivendo, quero fechar essa introdução dizendo que nós precisamos voltar no ano de 2021. Como eu disse, eu estou pegando não os 31 anos de igreja como um todo, mas focando no último capítulo dos últimos 4, 5 anos, e eu queria voltar um pouquinho em 2021, para que nós possamos contar essa história, porque ali iniciou-se esse capítulo que nós estamos vivendo, quando Deus liberou uma palavra que se tornaria direção, fundamento, quando Deus liberou uma palavra que seria profecia para o nosso destino como igreja. Então entenda que o que eu vou falar aqui da parte de Deus, não é só a história do Fernando, da Cindy, talvez, dos Brantes, como digam, né? Mas é a história nossa como igreja, e você faz parte dessa história, porque nós somos família da fé. Então eu quero trazer um pouco aquilo que Deus libera como palavra para a sua vida, diretamente. Então em 2021 nós começamos e ela tem se concretizado. Eu posso dizer que a transição se concretizou, já uma transição espiritual, mas estamos em transições físicas, e isso é muito claro para muitos aqui, só não vê quem não quer ver, afinal de contas nós estamos aqui acampados nesse cinema. Então eu fecho a introdução dizendo isso, que essa palavra que foi liberada, ela é profética para todos nós. Olha quem está ao seu lado e diga assim: existe uma palavra profética que foi liberada para a sua vida. Diga isso, me ajuda a pregar para esse irmão que está aí. Está com calor hoje, meu amado? Falei, deixa o ar desligado hoje para o povo ficar acordado. Não, estou brincando, está na manutenção, daqui a pouco liga com tudo. Em nome de Jesus. Vamos voltar para a parte do Espírito. Ponto 1 de hoje. A palavra que iniciou tudo. O bastão, ele trocou de mãos. Talvez você já tenha visto essa expressão, ou ouvido, melhor dizendo, essa expressão. E eu quero lembrar como que essa expressão surgiu, porque isso é uma palavra que faz parte dessa profecia que Deus liberou para mim e para você, para nós como igreja. Em janeiro de 2021, no momento mais sensível e delicado da nossa história recente, Deus, ele me disse através do meu abençoado apóstolo Miguel Ângelo, depois de aproximadamente 5 minutos que nós havíamos sepultado nossa saudosa mãe, você conhece essa história, depois dela ter lutado bravamente 51 dias de intubação, aprove ao Deus recolher nossa saudosa mãe, Bispa Solange. Se você chegou talvez nos últimos anos, quero dizer que Bispa Solange era, desculpa a expressão, mas o Pelé da casa, a prata da casa, aquela que foi levantada nesses primeiros 26 anos até então como a líder profética, a mulher mestre na palavra que nos direcionava, enfim, todos acho que conhecem esse legado. Mas depois de nós termos ali sepultado nossa mãe, o apóstolo me chama no cemitério do Morumbi, alguns metros ali daquele momento que nós estávamos, daquela lápide, e ele diz, pela primeira vez olhando nos meus olhos, se você já conversou com o nosso apóstolo, talvez de perto, você imagina como que é o olhar dele. Eu digo isso aqui sem nenhum, sei lá que palavra eu posso usar, mas é o próprio Deus ali, que você consegue enxergar o espírito do nosso apóstolo. Ele tem um olhar muito marcante e penetrante, onde nós sentimos temor e tremor do próprio Deus. Ele carrega de fato algo sobrenatural. E ele com aquele olhar, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Fernando, o bastão passou de mãos. E foi a primeira vez que essa expressão foi falada. Estava eu, somente, o apóstolo Miguel e a sua esposa, Bispa Rosana, e minha esposa, nós 4. Então, e ele falou isso olhando dentro dos meus olhos. O bastão trocou de mãos. E a primeira vez ele falou: você é um Josué, e que você vai pegar esse povo e você vai atravessar um Jordão. E eu comecei ali a relutar na minha humanidade, falando: apóstolo, não, a gente acabou, vamos entender isso. Ele falou: eu estou dizendo, vou fazer uma reunião com a sua família, e esta é a direção que Deus tem para a igreja de São Paulo. E logicamente que depois nós sentamos como família, entendemos, oramos, e as coisas vieram ser colocadas nos corações com paz. Mas foi a primeira vez que essa palavra foi falada. Depois de 3 meses, então, 2021, nós estamos ali no cemitério. Depois de 3 meses, aproximadamente em março de 2021, durante uma pregação, eu estava em uma série, você pode procurar no nosso canal no YouTube, Rumo ao Nosso Futuro. E eu estava pregando o nosso antigo endereço, e eu me lembro de forma clara como se fosse ontem. Enquanto eu pregava, o Espírito falava ao meu coração. Isso é muito comum quando nós estamos aqui pregando. Nós estamos pregando e o Espírito está falando ao nosso coração. Eu falo nos bastidores, quando eu estou liderando as pessoas e treinando, eu falo, é como se nós tivéssemos uma divisão. Você está aqui pregando e Deus está falando com você, é algo sobrenatural. E eu me lembro, Pedrinho, que eu estava pregando no altar da nossa antiga igreja, endereço, e eu falava rumo ao nosso futuro, e o Espírito falou de forma clara no meu coração: a transição não será somente espiritual, ela também será física.
E eu me lembro que eu ouvi aquilo dentro do meu espírito e eu não externalizei isso para a igreja. Mas aquilo começou a ecoar dentro de mim, eu tive essa impressão no espírito, mas era algo um pouco abstrato, porque nós estávamos muito bem fisicamente, diga-se de passagem. Nós estávamos com uma estrutura, nós estávamos ali estabelecidos. Então isso, por mais que fosse uma voz clara do espírito, era uma impressão que eu tinha dentro de mim. Algo talvez um pouco abstrato, mas Deus começou a dar alguns sinais confirmando essa palavra. Deus continuava dizendo ao meu coração: Fernando, a liderança ela mudou. E quando a liderança muda, a geografia também muda. Então talvez você nunca tenha ouvido eu expressar isso, mas é isso que Deus começou a falar dentro do meu ser. Eu falava: Deus, como assim a geografia muda? Deus falou: a transição aconteceu, uma transição foi concretizada, mas fisicamente, também geograficamente haverá uma mudança. E Deus estava então ali dando direção. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem anunciar primeiro aos profetas. E Deus estava anunciando ao meu coração. Ele não estava apenas levantando um novo líder no nosso meio. Deus estava iniciando um novo tempo, igreja. Por isso que eu falo que é algo profético sobre a vida de todos nós. Deus estava iniciando um novo ciclo, uma nova dimensão de fé sobre a igreja. É como se o Senhor estivesse falando, põe para mim Josué. Ele dizia exatamente isso, Josué 1,5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Hoje eu conto essa história com os fatos muito bem estabelecidos, mas eu confesso que aquilo era um quebra-cabeça ainda sem encaixe. E eram impressões no espírito, vozes, palavras que Deus ia dando, e eu tentava montar tudo aquilo, e eu tentava encaixar aquelas peças, e Deus ia dando sinais, e cada vez colocando mais palavras, e Ele ia revelando através de Josué 1, toda a transição, é a passagem de toda a minha vida, Josué 1, e eu ia entendendo a cada versículo que eu lia, a direção de Deus para mim e para todo o nosso ministério. Então, eu queria só dizer que, nesse momento, nós estávamos com uma angústia muito forte em nossa alma. Afinal de contas, fala assim com a sua boca: pastor também é humano. Porque hoje tem os reptilianos, né, que dizem aí, tem esse povo estranho que fala, o povo acha, não estou falando que existe também, mas estou falando que dizem, o povo acha que pastor é um ser que não tem alma, que não tem dor, que não tem angústia, que não tem problema financeiro, que não tem problema de relacionamento. Nós somos humanos. E durante toda essa voz do Espírito, havia uma alma também ali. E eu falo de mim, mas eu posso trazer isso para todos nós como liderança de igreja. Então imagina só, você ouvindo Deus, a sua alma gritando, e nesse momento você começa a olhar para o lado, e muitos que diziam estar em aliança com o altar começam, ministra Kátia, você conhece a história, a pular fora do barco. Muitos começam a falar: até aqui não ajudou o Senhor, não, até aqui deu, e valeu, fui. E você começa a olhar aquilo e você fala: nossa, no momento mais desafiador, onde você acha que vai ter mais unidade, você começa a ver que de fato pessoas começam a pular, como eu disse, fora do barco, começam a quebrar a aliança. E por que eu estou dizendo isso? Não é para ser, entenda, uma narrativa vitimista, porque eu tenho algo totalmente, uma repulsa contra uma fala vitimista, mas é uma fala de realidade. Eu preciso trazer a realidade dos fatos para a igreja. E é entender que nesse processo Deus vai nos forjando. Então uma realidade de fatos, para que você possa tentar imaginar um pouco do nosso coração no meio de tudo isso. Afinal de contas, é o que eu disse, nós também temos sentimentos. Então você cria uma expectativa: agora vamos estar juntos, porque as palavras durante vamos voltar um pouquinho lá em 2021, as palavras durante a oração eram: estamos juntos, aí daqui para a graça, daqui para a glória, e não sei o que, aquelas palavras. E quando nós vamos vendo os fatos se desenrolar, aqueles que estavam há 2 meses, talvez 3 meses ou 1 ano atrás em oração, aliançados, já falam: já não é mais bem assim. E aí você começa a ver de fato que muitos não têm enfim, mas eu preciso trazer essa realidade dos fatos, como eu disse, não com uma fala vitimista, mas com uma fala realista. Mas nessas horas o Senhor continuava dizendo, e aí a gente entra em Josué 1,6, quando o Senhor diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar uma terra. Você vê que agora, de forma muito clara, você entende o quanto o Senhor fala de terra numa transição. E isso lá em 2021, talvez, no coração de toda a igreja, era algo muito abstrato, é uma transição espiritual. Mas o Senhor já estava falando: Fernando, tem uma terra. E eu falava: Deus, como assim? E eu olhava já para o nosso antigo endereço, e Deus falava: haverá uma transição geográfica também, uma transição física. Só que isso era algo, como eu disse, muito abstrato, porque nós estávamos muito bem estabelecidos. Mas o Senhor falava através da palavra: povo herdará a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedidos por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo. Veja
a recomendação de Deus, olha, falando, segundo tudo quanto nele está escrito, quanto farás, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A gente se agarra muitas vezes, né? Falou de prosperidade, mas veja que a prosperidade está atrelada a uma fidelidade, sim ou sim, igreja? Fala com a sua boca, prosperidade está aliançada com fidelidade. As pessoas querem uma prosperidade física, emocional, familiar, mas elas não querem ser fiéis antes. Mas o Senhor está falando para Josué, Pedro, olha, Josué, se você for fiel naquilo que você foi instruído, haverá uma prosperidade. Então entenda que eu estou dizendo de algo que foi liberado sobre a minha e a sua vida, como igreja, como famílias. Se você entendeu o que eu estou falando da parte de Deus, fidelidade é o princípio que nós estamos aprendendo e lembrando aqui nessa manhã. Ele diz, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E aí entra no verso 9 tão famoso, Joshua 1:9, que minha filha aprendeu, o primeiro versículo na escolinha dela, que eu quase caí para trás quando ela chegou falando em casa. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando a gente vê o Joshua 1:9, o verso 9, a gente vê ali, falando sobre uma força, mas existe uma terra que Deus está falando. E para a igreja não era algo muito claro, porque nós estávamos, eu volto, agora é muito claro você ler isso e entender, uau! Mas naquela época nós estávamos bem estabelecidos, nós estávamos apenas com uma perda, entre aspas, emocional, familiar, da transição da nossa mãe. Então, como eu disse, igreja, por trás de toda vitrine existe um bastidor que ninguém enxerga. O dia a dia, as lutas internas, externas, os levantes, as batalhas, como eu disse agora há pouco, as traições. Como bem disse o apóstolo Paulo, por isso que a palavra ela tem resposta para tudo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:8-9. Receba esse nome de Jesus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então é nessas horas que a nossa alma sangra que nós temos que ir para a palavra. Porque Paulo viveu poucas e boas também. E ele estava dizendo, olha, você pode estar atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, desamparado, abatido, porém não destruído. Diga, eu estou em perfeita vitória. Porque nós não estamos destruídos. Eu posso estar pregando para alguém aqui nessa manhã que está vivendo talvez o olho do furacão na sua vida pessoal. Mas eu quero dizer para você, você não está destruído. Você não está desamparado. Então nós fomos vendo isso desenrolar e o Senhor dando palavra. Eu falei brincando aqui da Kiara com o Joshua 1:9, né? Mas imagina só, tanto versículo para a menina aprender. Ela chega em casa falando, não é possível, Deus fala assim, Deus é um Deus de detalhes. E é nos detalhes que você vai vendo o amor de Deus pela sua e pela minha vida. E aí a gente cai no ponto 2 de hoje, que diz, o bastão do milagre, quando Deus age no invisível. O bastidor do milagre, quando Deus age no invisível. Então, o visível é a vitrine, que todos veem. Mas é no invisível, é no bastidor, que muitas vezes está o sobrenatural de Deus agindo a todo vapor. Só que muitos não enxergam, e eu quero hoje trazer um pouco desta narrativa. Eu já ensinei isso aqui nos últimos 5 anos, eu quero lembrar a igreja. Você precisa aprender a contar a história daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por que, Bispo Fê? Porque se você não conta, aqueles que acham numa visão míope, distorcida, que é o que Deus está fazendo, começam a contar uma narrativa do que não é a verdade que Deus está fazendo. Por isso nós, como altar, precisamos contar e contextualizar para que todos saibam, para que todos os ouvidos possam ouvir o que de fato o céu está fazendo no nosso meio, igreja. Porque nós estamos no meio de um milagre sobrenatural. E conforme você vai vendo um pouco dos bastidores, você vai entender o que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Então, entre o que Deus fala e o que Deus faz, existe um território chamado invisível. Fabiano, Deus falou algo. Você está com o seu filho promessa no seu braço. Entre o que Deus falou e o seu filho nascer, existe um território invisível, que eu sei porque nós vivemos juntos isso. Que é o sobrenatural de Deus. Como igreja local, entre o que Deus falou e entre o que a promessa se cumpra, existe fala comigo, território invisível. Muitas vezes você está nesse lugar na sua vida, eu quero te ajudar a passar por esse território invisível, porque é nesse lugar que o sobrenatural acontece. Só que é nesse lugar que a sua fé tem que ser exercitada, porque ela vai ser levada talvez a um nível mais, você vai ser mais espremido do que nunca. E eu sei o que eu estou pregando aqui. Entre o que Deus fala e o que a promessa se cumpre, existe esse território. Um território onde Deus trabalha na profundidade, onde Deus trabalha nas nossas estruturas mais internas, no nosso caráter, na perseverança. Então, antes de Deus liberar um milagre, Ele vai trabalhar o nosso caráter. Aprenda isso.
A gente quer um milagre, mas muitas vezes a gente é aquele filho mimado, que não quer passar pelo ensino, mas quer, sabe, a recompensa, quer a sobremesa, mas não quer comer o brócolis antes. Sabe como é que é? Muitas vezes a gente é assim com Deus, a gente quer só desfrutar daquilo que vai nos dar prazer, mas Deus, ele só dá um milagre depois que o nosso caráter é tratado. Antes de todo milagre havia uma instrução e uma palavra de Deus para que o milagre acontecesse. Então Deus também está fazendo isso conosco como igreja. A Bíblia está cheia de bastidores invisíveis. É só você olhar com esse olhar, é só você ler com esse olhar que você vai começar a enxergar. José, que nós amamos tanto, José foi treinado na prisão antes do palácio. Sim ou sim, igreja? A gente olha para José como o grande governador, mas poucos falam do prisioneiro injustiçado que foi José. E injustiçado e... Cadê minha doutora Márcia? Calado, falávamos isso ontem, João e Marcinha. Calado, injustiçado, mas calado. Mas todos veem o palácio, o anel de sinete, as vestes de linho nova, o segundo carro, todos olhando, e depois de Faraó ele sendo colocado como... Mas antes de toda aquela polpa, de toda aquela celebração, teve a venda como escravo, teve a injustiça da mulher de Potifar, teve uma cadeia injusta. Ou seja, teve um bastidor invisível. Ele foi treinado nesse lugar, na prisão. Davi enfrentou o que antes do gigante? Um leão e um urso. Mas todos se lembram de quem? Do gigante. Por quê? Porque foi na frente de todo mundo que o gigante foi vencido. Mas ninguém viu Davi ganhar de um urso e de um leão. Isso foi o quê? Foi o bastidor. Moisés foi moldado no deserto por 40 anos, antes dele voltar para o Egito. Então entenda, existe sempre um molde de Deus, existe sempre uma preparação de Deus. Todos os heróis da fé, eles viveram bastidores longos, duros, batalhas internas, externas, traições. Mas nós, muitas vezes, queremos focar só no final das histórias, na vitória, e não percebemos que Deus sempre forja no bastidor. Fala com a sua boca: Deus sempre forja no bastidor. Está sendo forjado? Agradeça, porque esse é o território invisível, mas é onde os milagres acontecem. Você vê Davi derrotando um gigante na frente de todos os filisteus, na frente de todo o povo de Israel, é maravilhoso. Mas foi com um urso e com um leão, quando ninguém via que ele estava sendo forjado. Você vê José sentando no carro, é maravilhoso, mas foi preso e calado, e entregando a justiça para Deus, que ele estava sendo forjado. Eu já preguei inúmeras vezes, poderia falar de José, tanto detalhe, a história dele é infinita, mas José era um governador, um governante onde colocassem ele. Governou em casa, governou com os irmãos, governou no poço, governou na prisão e governou no palácio. Ou seja, o bastidor dele era uma forja daquilo que ele ia viver como um grande governador. A palavra de 1 Samuel diz, 17:37, estamos falando de Davi, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ninguém viu, mas ele estava lembrando. Ele me livrará das mãos desse incircunciso filisteu, ou só filisteu nesse caso. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. E eu vou ratificar, ninguém tinha visto o bastidor de Davi com o leão e com o urso, mas foi ali no bastidor que ele estava sendo forjado. Conosco não é diferente, igreja. Existem pressões, decisões, lágrimas, noites que ninguém viu, que ninguém vê e que ninguém vai ver mesmo assim, mas é lá que Deus está nos forjando. Muitas vezes não é sentado no banco da igreja de domingo, não, mas é na sua cama, deitado no seu travesseiro, no seu chuveiro, é no seu carro, é no transporte que você está sendo forjado, enquanto as suas lágrimas escorrem. É ali que Deus está te forjando. Ninguém viu o urso, ninguém viu o leão, só viram o gigante, mas Davi estava sendo forjado. Conosco não é diferente. Então houve momentos, voltando para a nossa história, que desistir parecia mais fácil, e eu estou pregando para alguém aqui também que possa estar vivendo isso. Bispo Fê, desistir parece ser mais fácil, mas nós não estamos aqui para pegar o caminho mais fácil, nós estamos aqui para pegar o caminho certo, amém, igreja? Mas há momentos que desistir parece mais fácil. Houve dias em que tudo que tínhamos era uma única palavra: a transição também será física. E eu falava: Deus, mas como assim? Estamos estruturados, eu estou lá em 2021, não estou aqui agora com tudo muito claro aos seus olhos. Como assim também física? Mas talvez essa seja a grande lição desse capítulo. Qual é ela? Põe para mim na tela: quem tem uma palavra tem tudo. E eu queria que você saísse daqui agarrado a isso, porque nesse momento todo de transição, eu posso dizer para você que nós tínhamos somente uma palavra. Mas quem tem uma palavra, você vai falar isso com a sua boca: quem tem uma palavra tem tudo. Olha o que você está dizendo, porque ter uma palavra é você não ter mais nada, é você não ter mais talvez o seu conforto emocional, é você não ter mais da sua segurança emocional, é você não ter mais a sua segurança talvez financeira, mas é ter uma palavra. Porque todos esses que eu estou narrando, eles tinham exatamente isso, uma palavra. Eu estou de 2021 para cá, mas se nós formos até 94, um pouquinho mais atrás, essa igreja sempre teve palavra. E quem tem uma palavra, igreja, tem tudo.
Você pode tentar aqui e falar: Bispo, eu preciso que alguém pague o meu boleto, eu preciso que alguém toque na minha alma, eu preciso que alguém reconcilie lá com a minha esposa, eu preciso que alguém me ajude lá a intervir no meu trabalho. Eu quero dizer para você, se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Você consegue pregar para quem está do seu lado dizendo isso? Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa? Diga isso com fé: você tem uma palavra, você tem tudo. Então eu posso assegurar e garantir você que houve momentos que pareciam que estávamos como Pedro no meio da tempestade. Mas eu preguei recentemente, se você é do culto de quinta-feira, você sabe o que Pedro tinha? Uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Então aprenda essa métrica. Deus primeiro trabalha no invisível para depois manifestar o visível, porque a única coisa que sustentou Pedro no meio daquela tempestade foi uma palavra. Que isso, Lurdinha? Sem dar seta assim? Eu tenho uma palavra. Fala comigo, quem tem uma palavra tem tudo. Pedro, no meio da tempestade, ele tinha o quê? Uma palavra. E era bem curtinha: vem. Foi a palavra que saiu da boca de Jesus. Mas ele tinha tudo o que ele precisava. Você aprendeu a métrica? Deus primeiro trabalha no invisível para depois manifestar no visível. Esses últimos 2 anos, como igreja local, nós estamos no invisível. Eu posso segurar você. Nós estamos no cinema, nós estamos na rede social. Nós estamos no invisível. E é no invisível que Deus está nos trabalhando. E a gente vai para o terceiro ponto de hoje. A gente vai cair um pouquinho em Abraão. A gente vai fazer o paralelo perfeito da obediência sem mapa. Abraão é esse cara, o nosso pai na fé, que tem uma obediência sem ter um Waze, sem ter um GPS. Eu ia pegar um papel aqui, mas hoje o GPS está aqui, né? Sem ter um Waze falando, recalcula, vai para cá, vai para lá. Ele tem o quê? O que Abraão tinha? Você está entendendo que quem tem uma palavra tem tudo o que precisa? A palavra de Deus diz em Gênesis 12:1: ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abrão ainda, né? Antes de trocar o seu nome: sai da tua terra. O que é isso que Deus está falando? É a palavra. É a promessa. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a palavra. Às vezes você vem no culto, você fala: eu quero ver o milagre, e Deus está te dando palavra. Só que o que antecede o milagre é justamente a palavra, que muitas vezes a gente negligencia, a gente menospreza. Não era isso que eu queria. Aí a gente cai no filho que não quer comer o brócolis, o arroz e o feijão, mas quer só o bate-o-delátio. Mas Deus está dando a palavra, Deus está dando a instrução, Deus está forjando o seu e o meu coração. Em Hebreus 11:8 diz assim a palavra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que Abraão fez? Igreja, ou você não tomou o seu café da manhã, ou você está muito impactado. O que Abraão fez? Bem alto. É que essa palavra, ela foi tirada do cardápio da geração atual, né? Não existe obediência. Existe uma geração mimada, uma geração vitimista, mas obediente não existe. Mas Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber. É muito lindo a gente ler isso, porque a gente sabe o final da história de Abraão. Mas quando a gente teve que partir para saber para onde a gente ia, o povo de Deus, que era o povo que via por fé, muitos falaram: como assim? Que papo é esse? Eu preciso das métricas, eu preciso do preto no branco, eu preciso da segurança, eu preciso do mapa. Só que é sem mapa que Deus trabalha. É no invisível que Deus forja os nossos corações e faz o sobrenatural. Abraão obedeceu pela fé, ele partiu sem saber para onde ia. E esse é o nível mais profundo da obediência, igreja. Obedecer sem mapa, andar sem garantias, confiar sem entender, se submeter sem entender. Você consegue nessa manhã, no que você está vivendo na sua vida, confiar sem entender, se submeter sem entender? Eu consigo. Deus vai te provar nesse lugar. Eu quero dizer para você, como igreja, nos últimos 2 anos, tem coisas que a gente só está obedecendo. Bispo Fê, você entende? Muitas delas não, mas eu confio que o plano de Deus é melhor que o meu. E eu não estou falando aqui, igreja, vamos aterrissar bem isso aqui. Eu não estou falando de alguém que brigou com o amiguinho não, eu estou falando de alguém que perde a pessoa talvez mais importante da vida. E eu estou falando de nós como igreja. Eu falo brincando, mas é verdade. Talvez você falasse assim: Deus para levar qualquer bispo, qualquer pastor. A bispa não, o outro dava para levar, mas a bispa? E Deus vai lá e fala assim: eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E toca naquilo que aos nossos olhos era intocável. Quantas vezes nós entramos no avião e falamos: com a minha mãe está aqui, o avião não cai.
Se você for voar comigo, não fale isso não, viu? Aprenda a lição. Eu estou aqui, eu brinco um pouco, mas você precisa entender, porque eu estou falando de algo muito profundo, é uma morte. Será que você consegue confiar sem entender, se submeter sem ter previsibilidade alguma humana? Só uma palavra, só entre aspas, né? Uma palavra. É isso que Deus está nos ensinando essa manhã, nos lembrando essa manhã. Então é você viver sem garantia, sem entender, mas submeter de todo o coração. É fácil falar sobre isso, mas eu posso, com mão na Bíblia, dizer: poucos estão dispostos a viver isso. Pouquíssimos estão dispostos, quando chega no olho do furacão, a falar: eu vou continuar confiando, eu vou continuar olhando para o meu Salvador. Então entenda que entre a promessa e o milagre existe sempre a obediência. Onde estão os homens aqui? Ei, Cedros! Eu falei isso para vocês recentemente num culto, acho que foi no último culto dos Cedros, ou no penúltimo. Entre a promessa e o milagre tem no meio do caminho um território invisível que é a obediência. Existe a obediência. Davi obedeceu, José obedeceu, Abraão obedeceu, diz a palavra. E eu e você, será que nós vamos obedecer na nossa vez? Ou a gente vai ficar rodando o feed de Instagram falando que a vida da Virgínia é muito melhor que a nossa? Bate na madeira, né? Está amarrado. Não, mas eu queria mesmo que Deus está fazendo na vida do outro irmão. Quando você fala isso, você está dizendo: Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida é pouco demais. Eu que sei o que o Senhor tinha que estar fazendo na minha vida. Não, a Bíblia diz que é Ele que sabe que pensamentos tem a vosso respeito. Mas a gente está tão acostumado a viver a vida do outro que a gente não consegue reparar o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque a gente entra no mal do século, que é a comparação, e começa a dizer: não, mas ele que está vivendo, ele é fake. A grama do vizinho é mais verde. A dela também é mais verde, mas é de plástico, igreja. É fake. Parece uma coisa, mas não é a realidade. Então tem coisas que é muito fácil levantar a mão no culto e dizer amém, glória a Deus, mas esteja preparado. Eu falo isso, Deus vai te provar naquilo que você prega. E eu adoro pregar daquilo que eu estou vivendo e vencendo, não daquilo que eu li, porque tem muito mais força, tem muito mais verdade. Então quando a gente começa essa transição, falando desse último capítulo de 2020 até aqui, a gente vê que muitas coisas Deus falava: Fernando, apenas confia, igreja, apenas confia. E você entendia, porque Deus estava falando no meu ouvido espiritual, e eu falava: igreja, só confia. Mas muitos não conseguiam entender isso. Muitos não conseguiam entender nessa perspectiva, porque estavam olhando com os olhos humanos. Eu não falei que eu ouvi da boca de uma pessoa próxima: olha, Deus, se levar a bispa, estamos lascados. Eu ouvi isso no processo de oração. Eu ouvi isso. E eu falei: mas como assim? Então, eram muitas vozes, eram muitas opiniões, eram isso, era aquilo, mas existia, igreja, eu quero dizer para você, com mão na Bíblia, abraçado no meu coração, existia uma palavra, igreja. E quando tem uma palavra, Paulo vai dizer: há muitas vozes, elas têm sentido no mundo, mas quando tem uma palavra, e a palavra vem da boca de Deus, agarra essa palavra, porque essa palavra vai te sustentar. Eu posso dizer que essa igreja foi sustentada por palavra. Porque com alma, com emoções, com mente, com finanças, jamais estaríamos onde estamos. Jamais estaríamos onde estamos. Mas nós tínhamos uma palavra. E a gente cai no quarto ponto de hoje. Quando Deus disse: saiam. O passo que mudou o destino. Foi a hora que Deus falou: agora, mais do que uma palavra, Pedro, vocês vão ter que marchar. Fernando, diga ao povo que marche. Mas como assim? Deus, vão marchar para onde? Só marcha. Aí eu lembrava de Moisés lá com o povo. Mas vamos marchar para onde tem o mar? Ordene ao povo que marche. O que o Moisés fez? Obedeceu. Entenda que muitas vezes marchar vai ser para um mar fechado, Tony. Muitas vezes marchar vai ser para um lugar que você não tem um chão, mas você tem uma palavra. Acho que poderia ser o tema da mensagem também, né? Uma palavra. Então, reparem na sequência dos fatos. Vamos voltar para a nossa história. Você está ouvindo Deus falar ao seu coração nesta manhã? Essa história viva, essa história da sua vida que nós vamos contar para os nossos filhos, netos e os filhos dos nossos filhos, que crerão no mesmo Deus que nós. Deus começa a falar sobre uma transição física em 2021, você já entendeu isso? Mas mesmo assim nós ainda nutríamos uma esperança, porque nós temos uma humanidade, meu diácono Carlos, e nós mantínhamos uma esperança no nosso coração, Carlão. Afinal de contas, nós tínhamos um sentimento pela estrutura que nós tínhamos, pelo lugar que nós estávamos, por tudo que nós estávamos vivendo ali. Tínhamos um sentimento por tudo, havíamos vivido naquele, eu estou falando fisicamente agora, naquele local.
Eu posso falar por mim, pô, ali eu casei, ali eu desenvolvi o meu relacionamento com a minha esposa, ali meu filho nasceu, ali, enfim, nós tínhamos. Então, por mais que muitas vezes Deus comece a dizer algo, a nossa alma quer lutar contra a voz de Deus. E eu posso dizer que em 2021, quando Deus começou a falar essa impressão no Espírito, tem uma transição, muitas vezes nós lutamos contra essa voz. E eu mesmo lutei contra essa voz. Mesmo tendo uma palavra, mesmo ouvindo de Deus. Por quê? Porque você vai lutar com o sobrenatural e com o real. E você fica na realidade falando, não, mas... E aí Deus foi me ensinando, por isso que eu falo muito para o corpo ministerial, quando você tem uma visão, a condição tem que tracionar, a visão tem que tracionar a condição. Por quê? Porque eu vivi isso, nós vivemos isso como igreja. Porque as condições eram uma condição humana, e você tinha apego, você tinha estatísticas, você tinha métricas, números, enfim, você está olhando a humanidade, a condição. Só que a palavra é totalmente ilógica, e você fala, não tem sentido. Aí o que a gente costuma fazer? Pega essa palavra e adapta ela nessa condição. Por isso que eu prego isso com tanta ousadia. Deus falou para mim, Fernando, você vai entender que a visão vai estender a condição. Então Deus deu a visão, e agora a condição, como diria minha mãe, que eu estou me lembrando dela, coves a condição, ela tem que se adequar à visão. E eu comecei a falar, uai Deus, então isso aí acontece. E quando você começa a dar passo na visão, a condição, que parece que ele não quer nada, ela começa a fazer assim, ó. Você fala, uai, você vai me seguir, e você vai, e a condição, ela vai se tornando de acordo com a visão. Ela vai se expandindo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Está claro no seu coração? Só que é para você traduzir para a sua vida, qual que é a condição que te limita hoje? Ou você vive por condição, ou você vive por fé. E nós somos o povo que vive por fé. Então nós nutríamos esse sentimento emocional, um certo apego. Aí passaram-se 2 anos, a gente tem que em 2023, Deus disse, agora é a hora, vazem daí. Aqui sou eu falando, né? Ele não falou tão assim, saiam daí. Aí você fala, mas espera aí Deus, a gente está aqui. Agora, finish, acabou, essa é a hora, saiam do endereço atual. E aí entra a nossa, mas e o destino? E para onde? E como vamos? Deus falou, eu te falei em 2021 que ia ter uma transição. Deixa eu abrir um parênteses em todo esse capítulo. Vocês se lembram que eu fiz uma reunião e eu falava, eu já contei isso aqui algumas vezes, que eu chamei a liderança da igreja e falei assim, Deus está falando no meu coração que a gente vai ter que fazer isso aqui, aquilo outro, tal. E a gente fez as contas, não compensava. Eu falei, não vai dar certo isso aqui é um tiro no escuro, não sei o quê. E continuamos. Então a condição ali nos colocou de novo. Eu falei, vamos ficar quieto aqui, não vamos inventar moda, melhor a gente ficar... E Deus falou, Fernando, eu já tinha te falado. E aí chega na hora que Deus fala, acabou, saiam. Sem destino, sem garantia, sem lógica, sem caixa, sem nada. Era Deus nos convidando, igreja, a andar sobre uma palavra. Não andar sobre um chão. Deus está te chamando aqui nessa manhã para você andar sobre uma palavra, não sobre um chão, querido. Porque Davi não. Quem andou sobre as águas? Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra. Ele andou sobre as águas. Não, o que sustentou Pedro foi a palavra. Porque quando ele olhou para a água, ele começou a afundar. Ele andou sobre a palavra. Pedro, vem. Foi a palavra que sustentou Pedro. Por isso que eu digo mais uma vez, se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. E Deus falou para nós, e agora como igreja, saiam, avancem. Mas Deus, e a nossa lógica é isso e aquilo. E nós então tivemos que obedecer, e obedecemos. E toda obediência radical, ela cria um movimento no céu. Eu tenho entendido isso. Fala comigo assim, obediência radical. Por que não é obediência parcial? Porque eu fui obedecendo meio que assim, Deus, eu vou obedecendo, mas na condição. A hora que a gente obedeceu radicalmente... Fala comigo, obediência radical move o céu. O céu ele é movido quando você obedece. Quando você alinha o seu coração com o que já é realidade no céu, o céu está aberto sobre a sua vida. E aí nós começamos a ver um movimento sobrenatural no céu, começou a manifestar aqui na terra. Aí você se lembra, nós estávamos aonde? Lá em Israel. A viagem de Israel, toda aquela história, estávamos lá em Israel e... O povo, talvez você participou disso, desmontando a nossa igreja e perguntava, mas para onde a gente vai? E para onde que a gente vai? E aí eu lembrava de Abraão, Deus proverá. E o povo achava que a gente estava brincando, né, pá? Lembra, Diácono Ulisses? Até seu amigo que arrumou um endereço para nós, depois deu para trás, lembra? Lá em São Bernardo. O office ia ser em São Bernardo, foi livramento de Deus, hein, Arrasca? Ia ser lá em São Bernardo, o Diácono Luiz tinha um contato, a gente fechou com o cara antes de ir para Israel. Era quinta-feira, eu ia descer para pregar o último culto de quinta-feira, sexta-feira a gente ia embarcar para Israel. Estava tudo acertado com o contato do Ulisses, seus contatos estão fracos, Ulisses. Estava tudo acertado. A gente foi ver o local, meu pai foi ver, dava pra gente, era ser só para armazenar as coisas. Quinta-feira a gente vai descer, meu pai fala, o cara falou que não vai mais. Aí eu falei, não. Aí eu lembro que eu descia aquelas escadas, fazia aquele culto, eu falava, Deus, amanhã a gente viaja. A única garantia que a gente tinha, o Senhor tirou, tipo assim, não vai ter esse chão também não. E a gente está lá em Israel, desmontando a igreja, naquele processo. E aí, o que vai ser? Para onde vamos? E eu falava para o meu irmão, fala para o povo, Deus proverá. Porque a gente não sabia de fato, Deus ia prover.
Mas em 2021 Ele tinha nos dado uma palavra. E aí Deus provê o que para nós? Onde nós estamos, coloca para mim. O cinema, nosso Gilgal, nosso começo de terra prometida. E depois de muitas portas sendo fechando aqui, lá, e isso e aquilo outro, e não vai. E a gente rodou toda essa vizinhança, porque a gente fala, tem que ser um lugar relativamente perto, pela logística da igreja e tal. Tentamos teatros aqui perto, tentamos tudo que você pode imaginar. E chegamos aqui nesse cinema, e eu me lembro, você já viu o vídeo, paramos aqui, eu olhei, não tinha ninguém aqui, e Deus falou, é aqui, esse é o lugar. Aí Deus falou assim para mim, nesse processo, eu treinei Davi numa caverna, treinei os valentes, aqui você vai treinar pessoas. Eu falei, glória a Deus, Pai, porque isso aqui parece uma caverna não raiz, né, meio Nutella, mas é uma caverna, com ar-condicionado, com poltronas. Hoje não está, né, diga-se de passagem, mas é a caverna. E aí estava aqui, eu lembro, a história da tomada, tudo aquilo, eu falei, esse é o lugar. Mas como é que vai ser? O Nath falou, mas quer tentar? Eu falei, não tem mais tentativa não, esse é o lugar, Nath, acabou, é aqui, chega, finish, pode assinar. Aí depois não pode igreja, e começa coisa, e não pode criança. Sabia que a gente assinou aqui sem poder trazer as crianças? Não podia banda e não podia crianças. Hoje nós temos banda e... O CIDS foi estabelecido nesse momento. Mas não, já era ali tudo tentando falar, não, mas... E Deus fala, Fernando, vai, esse é o lugar. Por isso que eu falo, você tem que saber, amado, quando é a palavra de Deus. Mas era uma tomada, primeiro, aí depois a mulher falou, que ela não nos ouça, a Josiara, ela falou assim, que ela deve estar aí, não pode isso, ela é nossa amiga hoje, não pode isso, pode aquilo. Eu falei, mas como é que eu vou fazer o culto? Eu não posso, não, você pode entrar com o microfone. Eu falei, mas nem um violão não pode nada. Hoje nós temos bateria, nós temos guitarra, nós temos baixo, nós temos microfone. Mas nós assinamos, falamos, vamos lá, Deus está falando que é aqui. A gente falou assim, e a gente quer uma sala para as crianças. Impossível deixar criança sem pais no cinema? Não, porque processo e não sei o quê, e o estatuto da criança. Eu falei, ei, Jesus Cristo. Aí o que a gente fez? Vamos lá, e a gente dá um jeito com as crianças. Para bater, a gente já tinha batido o martelo, já tinha assinado o primeiro contrato com o cinema. Eu falei assim, eu vou chamar os pais, vou falar, pais, a gente está numa operação de guerra. E na operação de guerra, eu tenho um filho também, mas vamos nós, depois eu arrumo um lugar para as crianças. Mas no apagar das luzes, a gente conseguiu a sala do lado, conseguimos as crianças, Deus liberou tudo. Então você vê a mão de Deus em todos os detalhes. Mas isso era muito abstrato, mas você tem que entender. Por isso eu quero trazer um pouquinho da realidade, porque isso vem no meio de um luto, isso vem no meio de uma igreja desmontada, isso vem no meio de pessoas falando, pessoas traindo, virando as costas, saindo. Aí você pode confiar, não pode mais confiar naquele. E você vai com uma palavra segurando aqui, você fala, Deus, e aí Deus me põe como pregador da igreja para, entre aspas, entrar no lugar de que quem estava nesse lugar ontem, como eu disse, era o Pelé da casa. Aí o povo, eu já não gosto do jeito que você prega, você fala rápido, você fala devagar, você é gordo, você não sei o quê, eu não consigo isso. E eu falo, Deus, eu ainda tenho que administrar o povo que não gosta de mim. Eu estou falando sério. Eu com a minha alma rasgada, sem ter o colo da minha mãe para poder falar, vai lá agora e resolve. Deus falou, vai lá, ser forte e corajoso tu. Eu falei, mas Deus, eu preciso ouvir essas coisas, eu preciso ouvir, porque você está sendo forjado, porque você vai pela frente. E eu indo lá sentando, conversa difícil, demandas que nem eram minhas, traições que nem eram minhas, problemas que nem eram meus, caindo no meu colo, porque agora você senta aqui, você vira, eu sentei na cadeira, eu já virei aqueles que estavam junto com você. Sabe aquela história, a mesma mão que te aplaude, a mão que depois quer te derrubar? Isso aqui é batata. Os que estavam juntos, você é o meu cara, você é o meu líder, você é o meu... Depois, se eu puder cortar, que isso? E tendo que pregar, e desculpa a expressão, minha tia, mas a gente tendo que segurar a igreja, porque você acha que é vir aqui pregar, trazer uma palavra, uma igreja relativamente do tamanho da nossa, e tudo que envolve o ministério, mas eu não gostei, porque agora ele está de camiseta, eu não tinha terno que eu entrasse. Deixa eu contar para você, porque vieram, as minhas roupas não cabiam, o meu luto foi comendo McDonald's todos os dias. Mas eu tinha que ouvir o cara falando, não, porque ele está pregando de camiseta. Porque eu não tinha nem dinheiro para comprar um terno novo e eu não tinha nenhum dos ternos que cabiam em mim. Essa é a realidade. Mas eu tinha que sentar com uma pessoa que falava, eu não gosto que você está usando uma camiseta. Eu não gosto que você... Eu tinha que respirar e falar, Senhor, me dê paciência, me dê sabedoria. Porque o Senhor sabe como é que está a minha vida financeira, o Senhor sabe como está o meu guarda-roupa, o Senhor sabe como eu estou tentando segurar a minha casa, a minha alma, a minha família e ainda liderar uma igreja que o Senhor me colocou para pastorear.
Então eu falei que eu queria trazer hoje um pouquinho do bastidor. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, de tudo que a gente vive no bastidor. Porque, como eu disse no início, ninguém aqui é de ferro. Nós somos, hoje eu posso dizer, nós estamos virando um tanque de guerra. Porque eu sei o que essa obra precisa. Para a última reforma acontecer, eu sei o que precisa. Eu sei o que Deus tem que trabalhar na minha inteligência emocional, nos meus sentimentos. Para hoje estar aqui, poder pregar isso com você, com amor, mas com posicionamento. Aí, você não é o pastor que eu sonhei. Eu falei, eu estou aprendendo a pastorear faz 2 meses, sem minha mãe, no luto. Mas eu vou embora porque eu não me sinto pastoreado por você. Eu falei, eu também não me sinto pastoreado nem por mim mesmo, mas eu tenho uma palavra. E a coisa foi. E Deus foi dando direção, e Deus foi dando palavra, e a coisa foi acontecendo. Ele preparou o Gilgal. E aí vocês se lembram que quando nós entramos aqui em Gilgal, eu falava, Gilgal, lugar de tratamento. Põe para mim Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. E Deus ia falando, Fernando, eu estou num processo com vocês e com a igreja, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia do 14 mês, à tarde nas campinas de Jericó. Eu choro aqui porque você não tem noção que isso aqui era eu e Deus na minha cama. E Deus falando no meu coração. Então Gilgal, Deus fala, Fernando, é o lugar da cura, é o lugar da restauração, da remoção do opróbrio, onde Deus vai alinhar a identidade, o lugar da preparação da conquista. E eu falava, gente, tem uma terra. E as pessoas falavam, mas a gente não tem dinheiro. Eu falava, eu sei que não tem dinheiro, mas tem uma terra. E Deus fala no meu coração que tem uma terra. Mas você não tem um mapa? Eu falei, não tenho nada, eu tenho só esse cinema até então, que é o que Deus nos deu. E aí quando entrou aqui o povo falando, e agora, vamos ficar aqui nesse cinema? Sabe o que o povo falava para Moisés? Vamos morrer nesse cinema? É a mesma coisa, amado, eu sei o que eu estou vivendo. Agora a gente vai ficar, aí pegaram e falaram assim, agora vocês vão ficar nesse cinema pro resto da vida. Eu falei, você está amarrado aqui ficar nesse cinema, isso aqui é um acampamento, isso aqui é um processo de transição. Não, agora não sai para onde vai porque não tinha. Hoje tem uma terra, hoje tem a compra, não tinha nada disso. Era só uma palavra, Deus falando, tem uma transição, vocês vão herdar uma terra. E eu falava, Deus, mas que terra, que lugar? E aí eu tinha que vencer as nossas dores internas, os mais próximos que muitas vezes também questionavam, não como traição, mas como questionavam, mas e aí? Eu falava, vamos seguir o que Deus está falando. Ou vocês creem que Deus está falando por mim, ou a gente para tudo. Eu falava isso. E tem uma terra, tem um lugar, tem uma direção. E tem isso, e tem aquilo. E no meio do caminho eu tinha que emagrecer também, porque o povo não estava gostando de eu gordo. Eu falava, deixa eu também emagrecer, porque senão ninguém gosta de pastor gordo. E não sei o quê. Já no lugar, está acima do peso, né? Fala assim comigo, glória a Deus pelo Monjaro. O problema de você ser gordo hoje é que... Eu não vou falar isso aqui não. Amado, é tanta coisa que falam, tanta coisa que... Só que eu preciso mostrar para você que é nesse lugar, é no invisível. Você entendendo que eu brinco, eu trago, mas é o bastidor que ninguém vê. É lá que Deus está lapidando, colocando, arrumando, não sei o quê. Aí Deus falou para mim no meio do processo, fecha seu consultório, vai para a igreja. Eu falei, Deus, como é que vai ser? Aí alguém falou, eu não gostei que ele fechou o consultório, agora não sei o quê. Eu falei, Deus, não tem que dar satisfação pro cara que não gostou que eu fechei. Aí eu voltei a atender, eu não gostei que ele voltou a atender. Eu tenho uns boletos lá para você pagar também, você não quer me ajudar, irmão? Que eu sei que a vitrine é assim, mas eu quero mostrar um pouquinho do bastidor para você entender. Porque eu não acordo numa banheira de massagem com eunucos, com penas fazendo... Não, eu acordo com a Kiara gritando, mãe, eu não vou para a escola hoje. Eu não gostei desse penteado. O Lourenço nem acorda, eu tenho que levar ele lá pendurado. Amado, real life, todos nós estamos vivendo isso. Mas Gilgal, fala comigo, Gilgal é lugar de cura. Fala renovação, remoção do opróbrio. Foi a primeira série que nós pregamos aqui, tinha esse nome, Gilgal, o recomeço, você se lembra disso? Então não era coincidência, igreja, era direção divina, entenda isso. Não era uma coincidência, não há coincidências, há Jesuscidências, era uma direção divina. Quando nós pisamos no cinema, nós estávamos lá do outro lado do Jordão já nós estávamos, sabe, não estávamos mais num deserto, nós já estávamos acampados, estávamos a caminho da terra. Então o cinema não foi um intervalo, o cinema foi o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que eu falo, celebra o que Deus está fazendo. Eu não gosto desse cinema, celebra, porque isso aqui é propósito de Deus a mim e na sua vida.
Nós já estamos do outro lado do Jordão, não foi um improviso do céu, pelo contrário, foi a estratégia que Deus estava dando. Eu falei uma outra série, Estratégias de um Conquistador. Eu falei, gente, vai ter uma estratégia. Eu preparei os homens dos cedros, ainda não sei de que liderança, falava, olha, os homens vão à frente, vai ter uma estratégia. Eu estou falando para vocês, se preparem. Mas quando chegou na hora da estratégia, não, que coisa de doido o Fernando está fazendo, vai quebrar a igreja, vai não sei o que. Eu falei, Deus, uma estratégia. A gente nem ainda rodeou e gritou por São Paulo. Eles tiveram que gritar e rodear. Deus está dando uma estratégia. Não, mas eu não estou gostando dessa estratégia. Você acha que o povo também achou super natural gritar com umas muralhas? Vão gritar e tocar chifre de bezerro? Que coisa doida. Mas quando há obediência, o céu se move. Você está entendendo isso aqui? Quando tem uma palavra, o céu se move. E a gente entra no ponto 6. Meses depois, o terreno aparece. Aí Deus começa a falar, eu sou o Deus que fala, eu sou o Deus que cumpre. 5 a 6 meses depois, a terra apareceu. Assim como Deus disse a Josué, vamos voltar para o capítulo 3, para o verso 3 de Josué 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lembra que tinha uma terra? Vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Amado, um terreno grande, estratégico, improvável e profético. Ele apareceu. Ele apareceu. Aqui então veja a lição mais maravilhosa que nós podemos aprender nesse capítulo, em toda essa jornada. E entenda isso hoje, porque essa lição aqui, ela é sobrenatural. Só os espirituais vão entender a profundidade do que eu vou falar agora, que é a lição que nós aprendemos nesse capítulo. Deus não revela a terra antes do movimento. Deus só mostra a terra a quem cruza o Jordão. Lucão, ele não revelou antes. Porque revelar antes é a garantia humana. Tá bom, eu vou, mas para onde? Abraão, você vai. Eu não sei para onde, mas eu vou em obediência. Deus não revelou para Abraão, Deus não revelou para Moisés, Deus não revelou para Josué, mas depois que eles passam o Jordão, a terra aparece. Entenda isso, Deus só revela a terra depois que você obedece. Muitos chegaram até aqui e falaram, não, está muito estranha essa história, não estou gostando, essa não é igreja, não tem nada a ver. Porque antes eu almoçava com o bispo no gabinete, eu falei, agora a gente não tem nem gabinete para almoçar, olha que bênção. Agora a gente fica aqui, na praça. Agora a gente senta aqui. E aí Deus trabalhando em tudo isso. Deus trabalhando no nosso caráter, trabalhando em tudo. Não, mas eu gostava mesmo, era do gabinete. Eu gostava mesmo de subir depois do culto. Então, agora a gente não tem nem mais para onde subir. Vamos celebrar que a gente tem só uma tomada e as cadeiras duras da praça de alimentação para a gente sentar aqui e celebrar juntos. O que é isso? Em Gilgal, o caráter é tratado. Mas muitos não querem ter o caráter tratado no ar-condicionado, sabe? Querem ser. E Deus falou, não, vou tirar tudo isso aí para vocês irem pro chão mesmo, para vocês entenderem. E a gente cai nessa série, a primeira série, Julgar o Recomeço, onde nós estávamos sendo tratados. E para mim era tão claro, Deus tratando meu coração, me forjando como líder, como pastor. E eu, muitas vezes, acreditando que muitos estavam, mas poucos estavam. Talvez muitos não estavam entendendo o que Deus estava fazendo nesse tratamento. Mas Deus falava claramente no meu coração que para o que Ele iria manifestar no futuro, nós precisávamos ser tratados no nosso íntimo, na nossa santidade, no nosso caráter. Sabe, não nos privilégios, não no acesso, não no status. Muitos não suportaram perder o status, o privilégio, o acesso. Sabe, muitos não passaram nesse teste. Não entenderam que Gilgal seria um lugar de tratamento. Então entenda isso, você está aqui ainda, Deus quer tratar alguma coisa no teu coração. Não fica lutando contra Deus não, deixa Ele tratar. E eu preciso registrar aqui que quando Deus nos revelou o terreno, não foi coincidência, não foi acaso. Quando Deus nos revelou o terreno, eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Aloísio, que achou o lugar, que nos levou lá. Quando Deus, eu vou falar isso na semana que vem, um pouquinho mais, na parte 2. Não foi coincidência, foi o cumprimento da promessa, igreja. Foi um acaso. Você acha que tem acaso nesse tudo que eu estou narrando? Que eu comecei, a primeira fala do meu esboço foi, essa história não poderia ter sido escrita por uma mão humana, por uma voz humana. Tudo que Deus fez desde 2021, nesse último capítulo. A gente está aqui hoje. O que eu quero com tudo isso? Mostrar que Deus é soberano, que tudo está no controle dEle. Olha por isso que eu falo, estamos no meio de um milagre. Estamos no meio não tem outra história. Eu sei o quanto nós estamos no meio de milagre. Eu estou mostrando um pouquinho do bastidor. Então fala comigo, não foi acaso. Fala, foi cumprimento da promessa. A gente entra no 7º ponto, que são lições que Deus nos ensinou nesta jornada. A primeira, Deus trabalha muito mais no invisível que no invisível. Falei igual a Dilma, né? Deus trabalha muito mais no invisível do que no visível. Ou seja, é no seu bastidor que Deus vai trabalhar. Mas eu estou vendo a vida do outro, eu estou vendo o palco, tá vendo o que querem que te mostrem, o que querem mostrar para você. Agora, é no seu invisível que Deus vai tratar. Assim vai ser na sua vida. E eu quero começar a aterrissar tudo isso hoje, agora no seu coração. Segunda lição, entre a promessa e o milagre existe sempre a obediência. Você precisa aprender essa aqui hoje.
Sempre vai ter a obediência. A obediência, ela abre portas invisíveis, igreja. Tem que obedecer, não tem como você ser rebelde. Terceiro, o caminho já é parte do milagre. Isso aqui eu amo. Eu falei para o Corpo Ministerial semana passada no CCM. Semana passada não, no último CCM. Olha, quando a gente entende que o deserto também já é parte da promessa, quando a gente entende que Gilgal já é parte da promessa, já é milagre, tudo muda na nossa vida. Porque a gente vive num espírito muitas vezes de só espectador. Eu estou esperando aquilo, eu estou esperando, como é que é a frase do crente moderno? Estou esperando em Deus. Então estou sempre nessa expectativa de esperar algo, que alguém vai fazer por mim, o consumidor. Só que quando a gente entende que viver o deserto, eu já estou no cumprimento da promessa e do milagre, tudo muda. Porque no deserto tinha milagre, no acampamento tinha milagre, todo lugar tinha milagre. Então entenda, onde você está vivendo hoje na sua vida, o que nós estamos vivendo, também já faz parte do milagre. Bispo Fê, o milagre vai ser quando a gente pisar na terra, quando tinha passado por nosso nome, também vai ser milagre. Mas hoje o que nós já estamos vivendo já é milagre. Olha um pouquinho para trás, os últimos 3, 4 anos. Já é milagre. Então nós não precisamos de mais nada para de fato entender que nós já estamos, por isso o tema da série, no meio de um milagre. Olha quem está ao lado e fala assim, nós estamos de fato no meio de um milagre. O cinema, o office já é parte do milagre. Tudo isso já é milagre. Quarto, Deus honra quem persevera quando ninguém está vendo. Deus honra demais. Só eu e o meu chuveiro sabe quantas lágrimas eu escorri ali, no bastidor, quando ninguém estava vendo. E a minha alma gritando, e eu falava, Deus, é mais fácil desistir de tudo isso, Deus. E muitas vezes eu falava assim, será que eu entendi errado? E aí quando eu vinha essa pergunta do inferno, o Senhor vinha e me dava uma direção, e colocava alguém, dava uma resposta, palavra. Eu falava, Deus, obrigado que o Senhor continua falando. O Senhor, não entendi errado não, Pai, o Senhor está dando a direção, só que ela é totalmente contrária a tudo que eu estou vendo. Então se Deus honrou esse altar, Ele vai honrar a sua vida, meu amado. Deus honra quando ninguém está vendo. Era José preso injustamente, sem falar nada contra a mulher de Potifar. Aquela baranga, nada, não falou nada. Aquela mulher não falou nada. Como eu pecaria contra o Senhor, Ele sabia. Ele sabia. Como Paulo também sabia. O que nos redime, é o sangue de Cristo. O que nos justifica, fala assim, quem me justifica é Cristo. Quinto, todo Gilgal antecipa uma Jericó. A gente quer muito a Jericó, mas não tem como chegar na Jericó sem passar pelo deserto, sem acampar em Gilgal, não tem como. Toda Jericó antecede um Gilgal. Tem uma promessa na sua vida, talvez você esteja acampado um passo antes dela. Só não desiste. Nesse processo todo, eu tenho um grupo que eu falo com meu pai, né? Com o meu presbítero às vezes, e eu mandava pro meu pai assim, uma figurinha, que é aquele cara caçando assim o diamante, e aí ele está quase estourando o diamante, e ele desiste, o outro está lá, sabe, um monte de diamante para ele pegar. Então assim, você está em Gilgal acampado, e Deus está forjando, é aquele último detalhe, Deus está trabalhando, não desiste, continua. Então hoje talvez esse culto venha de celebração para eu falar para você, sabe, continue olhando para Jesus com seus olhos no autor consumador. Eu preciso terminar, porque essa história vai terminar só no domingo que vem, mas eu quero terminar para a gente receber os novos membros, dizendo que o que Deus está fazendo no altar, Ele quer fazer na sua vida. Eu vou dizer de novo, o que Deus está fazendo no altar, Ele quer fazer na sua vida. Depois de tudo que nós compartilhamos hoje, depois de toda essa jornada que nós caminhamos como igreja, eu quero trazer isso para perto do seu coração, porque o que Deus está fazendo no altar não é só para o altar. Isso aqui é um sinal profético. Eu falei, Deus liberou algo. É um sinal profético que Ele quer fazer na sua família, na sua vida, nos seus negócios, no seu caminho. Então a nossa história nesses últimos anos não é uma história apenas institucional. Isso aqui é uma parábola viva do próprio Deus. Isso aqui é um espelho espiritual. Isso aqui é uma mensagem de Deus dizendo algo ao seu coração. Ele está dizendo, eu também posso fazer na sua vida. Me ajuda a pregar para quem está do lado e diga assim, Deus também pode fazer na sua vida. Então assim como Ele, sabe, guiou o povo no passado, Ele nos guiou sem mapa, Ele também quer guiar você. Eu creio que Ele te guiará quando você não souber a direção, mas Deus vai dar a direção para você. Ele vai te guiar. Assim como Deus abriu portas que não existiam, eu creio que Ele vai abrir caminhos para você onde não haviam possibilidades. Eu vivi isso como igreja, nós vivemos isso como igreja. Ele abriu portas que não tinham possibilidades, que não tinham nenhuma previsibilidade humana. Assim como Ele preparou o cinema quando nós não tínhamos direção, Ele vai preparar provisão para você antes que você imagine, meu amado. Há uma provisão preparada para você que talvez você não enxergue ainda, mas já está preparada no céu. Assim como Ele preparou esse cinema para nós, assim como Deus nos dá força para nós atravessarmos esse invisível desse Jordão,
Ele está te dando força nessa manhã para você também atravessar o invisível. Ele vai te sustentar nos bastidores da tua luta, no bastidor da tua vida, nos dias que ninguém vai te ver, nos processos que ninguém está enxergando, que ninguém sabe. Ele está te segurando pela tua mão direita. Assim como Ele nos levou ao terreno meses depois de obediência, Ele vai te levar a uma Canaã meses depois da sua obediência também. Eu comecei dizendo, fidelidade, ela traz o quê? Traz a honra de Deus, traz prosperidade. Josué foi fiel, e porque ele foi fiel, eles iam prosperar em tudo que eles fizessem. Fidelidade, fala mais uma vez, fidelidade produz prosperidade. Então a história da igreja é o que Deus está dizendo, que também é a história das nossas vidas, porque nós somos a igreja. Tudo que Deus fez aqui, Ele quer fazer dentro da sua casa. Talvez você se sinta, sabe, extremamente como nós nesses últimos anos, nesses últimos dias, talvez, sem resposta clara, em movimento, mas sem um destino. Bispo, eu estou me movimentando, mas não tem um destino claro. Obedecendo, mas sem ver resultado. Segurando uma promessa que parece demorar. Esperando um sinal, uma porta. Esperando uma virada. Mas assim como a igreja viveu, amados, eu quero dizer para você, o seu Jordão também vai abrir. O seu Jugal também vai chegar. A sua terra também vai aparecer. A gente tem falado que dezembro é um mês de orações que viram milagres. Eu vi ali Elaine e Fábio, eu li o testemunho deles na quinta-feira. Segunda-feira eles falaram, nós oramos. Terça-feira, a causa de 1 ano e meio parada, ela foi resolvida, foi favorável para nós. Eu creio, amados, o que Deus está fazendo, Ele está dando sinais. Também chegará o seu Jugal, a sua Canaã. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai encerrar esse ano melhor, muito melhor do que você começou. Eu quero crer junto com você dessa forma. Deus vai te surpreender ainda em dezembro. Deus vai te mostrar o que você também está no meio de um milagre sobrenatural. Olhe para o altar, assim como Ele fez no altar, Ele fará com o seu lar. Assim como Ele nos conduziu, Ele também vai honrar a sua obediência, a sua jornada, a sua história. Ele vai honrar a sua fé. Os que o honram são honrados por Ele, diz a palavra. Então que você possa entender que Deus quer que você termine 2024 desfrutando de o seu milagre também. Talvez você esteja no meio dele, mas entenda, o meio do milagre também já é milagre. O deserto já era milagre, Gilgal já era milagre, não era só Jericó, tudo aquilo era milagre. O que nós estamos vivendo também é milagre. Ebenezer, né? Nós começamos a ler. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fala, até aqui me ajudou o Senhor. Então o que Deus está fazendo com esse altar, amado, Ele vai fazer na sua casa. Nós estamos no meio de milagre. Alguém pode perguntar, bispo, e o final de tudo isso? Disse a profeta Marli, domingo que vem. Domingo que vem você não pode perder a parte 2. Eu quase entrei nela hoje, mas não posso. Davi falou, Senhor, põe trava a minha língua. Cala-te. Tem muita coisa acontecendo, amado. E eu quis contar um pouco dessa história. Eu vou continuar contando os próximos capítulos a partir do... Não perca de forma alguma. Domingo que vem, eu posso dizer assim, entre aspas, é o culto oficial. 14 de dezembro, nós fazemos aniversário dia 15 como igreja. Nós vamos celebrar muito aqui. Você precisa estar aqui. Porque mais um passo nós vamos ver, mais uma direção de Deus, mais coisas acontecendo, um pouco mais da história que talvez você não tenha visto, não tenha vivido, eu vou trazer para você. Então continua no próximo domingo. Eu vou parar aqui agora porque a gente precisa receber os novos membros, mas antes disso, a gente preparou um vídeo para terminar. E a gente adora vídeo, né? Afinal de contas, a gente está num cinema que tem uma tela muito grande. Então a gente tem que usar o que Deus está nos dando. Então a gente preparou um vídeo que conta um pouco, deixa eu te explicar já, preparar o seu coração. É um vídeo muito forte, fala assim, é um vídeo muito forte. Você vai entender o conteúdo. É bem diferente de tudo que a gente já viu. Eu louvo a Deus pela toda a equipe da Bispa Nath, do Murilo, e especial do nosso meu amiguinho Luiz Miguel, que preparou isso. É um vídeo muito forte, trazendo muito da nossa essência. Essa, se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª versão, porque eu mandei ele suavizar bastante o vídeo. Eu falei, não, assim não dá ainda, Luiz, um pouco menos. Assim, um pouco menos, né, Luizinho? E eu creio que ficou num momento bom. Então entenda que nós vamos agora passar por uma jornada de 6 minutos do que é a Igreja Cristo Vive, qual a essência. Então começa muito forte o vídeo, tá? Já estou preparando o seu coração, com falas, com o que é o sistema, só que é a essência de tudo aquilo. Eu preciso trazer isso no seu DNA. Todos nós precisamos carregar 2 coisas aqui dentro, o impacto do ministério e o DNA do ministério. E esse vídeo carrega o impacto e o DNA do ministério. Olha quem está falando assim, você está preparado? Fala, se prepara que você vai ver um vídeo muito forte. Depois, os novos membros. Aqueles que vão ser recebidos podem descer agora e ficar aqui no corredor, enquanto nós vamos assistindo o vídeo, e depois nós vamos receber todos eles para celebrar juntos. Nos últimos anos, muito se falou sobre avivamento. Avivamento. Mas o que cresceu
não foi a fé, foi a indústria da fé. Trocaram a palavra por espetáculo. Chamaram isso de libertação, mas transformaram o altar em um palco de entrevistas com o diabo. Deus é bom. Como se o Espírito Santo precisasse disputar espaço com demônios para provar poder. Quem é selado não dá microfone às trevas, mas dá glória a Cristo. Ano passado, o Yudi subiu aqui e ele falou: gente, mas ninguém orou aqui nesse lugar. Hoje nós vamos começar com uma oração. Olha que beleza. Mas eu tenho que dizer, meu amigo, que por mais que eu goste muito de você, eu discordo dessa parte. Chamam isso de liderança espiritual, mas transformaram o cuidado em vaidade pública. Quando o ego sobe ao púlpito, as ovelhas viram plateia e a vergonha vira conteúdo. Fizeram do homem o centro, mas na graça, apenas Cristo ocupa esse lugar. Quando a palavra sai do altar, o vazio é preenchido por objetos. A igreja evangélica, ela fala que você não pode adorar imagens, né, na igreja evangélica. Certo. Mas você pode adorar a chave, a toalha, o tijolo. Copo com água vira cura. Preparasse um copo d'água. Pegando o nosso copo com água, está consagrando o copo com água. Unge essa água, Pai. E uma camisa manchada de sangue é levantada como se o sangue de Jesus não tivesse sido suficiente. Pode passar, vai passando isso. Vai passando e vai tocando no manto. Nós passamos a camisa que está com o sangue que o homem de Deus derramou, o atentado que ele sofreu por amor a essa obra. A religião sempre tenta completar o que Cristo já encerrou, mas a graça não negocia. Jesus não precisa de ajuda. Enquanto a religião negociava a fé, um povo permaneceu com as Escrituras. Graça e paz abençoados do Senhor. Estamos iniciando mais um culto. Uma tradição hoje religiosa que nós temos num contexto não só brasileiro, mas mundial. Ela é enferma e ela está emperrando um processo de um desenvolvimento espiritual, de um desenvolvimento da salvação no povo de Deus. Muitas congregações estão aprisionadas numa mentira, a mentira da perda da salvação. E isso é usado como uma manobra de ameaçar o povo. Se Jesus vier hoje, você vai e você fica? A pergunta que o pastor faz. Há mais de 30 anos, a Igreja Cristo Vive de São Paulo levanta a bandeira da última reforma protestante. Sobre o irmão Raimundo Brandes, para ordená-lo e consagrá-lo ao ministério pastoral. De igual modo, nós impomos as mãos sobre a irmã Solange, porque sabemos, ó Deus, que sobre esta tua filha há uma responsabilidade muito grande, como uma ministradora, como uma mestra da tua palavra. E agora a unção ministerial recai sobre ela, para que junto a seu esposo possam cumprir todos os planos estabelecidos. Graça e paz, amados de Deus. Esta é a tarde que o Senhor nos deu. Vamos nos regozijar. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois de Cristo, o justo vive única e exclusivamente por fé, dom. Todo o início do processo para reinar em vida começa com a revelação de que estamos vivendo uma nova aliança, estamos vivendo um novo pacto de melhores e de superiores promessas. Chegou a tua hora, Fernando. Uma unção sobrenatural. Tu vais poder pregar com facilidade a graça de Deus. Cindy, toma nas tuas mãos o cuidado que Deus vai te dar por estas ovelhas que são dele. Ele vai capacitar-vos desta ousadia de abrir os teus lábios para pregar a graça genuína de Jesus Cristo. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Ser forte, ser corajoso. É Deus que manda, é Deus que está ordenando. Este é um trabalho
que aumentará, que alargará fronteiras, que passará no futuro por um apostolado, em o nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, consagramos este momento. Desde 1994, a Igreja Cristo Vive de São Paulo tem visto o amor resgatar e a graça transformar. E hoje, a nossa família espiritual cresce, nossa casa se expande e o legado de fé permanece firme. Feliz 31 anos, Cristo Vive, São Paulo. Você pode celebrar mais alto a Jesus aí no seu lugar? Eu disse que era um pouco forte, mas é um pouco da nossa história, ou talvez muito da nossa história, e você faz parte disso. Esse é um legado eterno, e não estamos falando de um legado humano, nós estamos falando de um legado espiritual. Eu posso dizer, há 31 anos, a palavra sustenta esse altar, e nos próximos 31, enquanto Deus nos permitir estar aqui, a palavra continuará sustentando essa casa, porque foi por uma palavra que nós iniciamos. E essa palavra continua sendo viva e verdadeira em nós e através de nós. Que você possa estar entendendo hoje de forma muito clara e visível. Porque mais claro do que isso é impossível. Que Deus de fato até aqui nos ajudou. Até aqui nos ajudou. Diga mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos apenas começando os primeiros e melhores anos das nossas vidas. Eu creio nisso. Esses primeiros 31 anos talvez tenha sido só o início do start daquilo que Deus fará nos próximos anos, e você está contemplando com seus olhos. E eu quero dizer, como eu falo profeticamente, os filhos dos nossos filhos crerão e servirão o mesmo Deus que nós, porque esse legado não vai parar em nós. Nós já estamos preparando uma próxima geração, e nós vamos finalizar esse primeiro culto de celebração com o recebimento dos novos membros. A nossa família, como bem disse o vídeo, está crescendo. Irmãos chegaram, irmãos estão sendo amados, estão sendo cortados pela graça. Muitos, você vai ver, estão crescendo aqui. Muitos jovens estão agora ingressando como membros do nosso ministério. Mas tudo isso, toda essa honra é para o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique nesse momento achando, bispo, eu vou só... Que você celebre cada nome, cada pessoa que entra aqui, porque isso aqui é a história de uma palavra que sustenta essa vida. Olha quem está ao seu lado e diga, feliz 31 anos, essa história faz parte do seu legado. Bispa Nath, por favor, Bispo Rai. Amém. Vamos celebrar então a nossa família espiritual que está crescendo. Eu vou chamando os nomes aqui e conforme eles forem entrando, nós vamos celebrar, amém? Vamos lá então, vamos começar pela Alice Ferreira Galanciac, ela está vindo do CIDES, filha dos abençoados William e Mônica Galanciac. Amanda Pereira de Lima, creio que não está aqui hoje, é a noiva do Renato Bruno. André Luiz Bezerra da Silva, da família da diaconisa Vanessa, presbítero Henrique, filho da abençoada Irene. Arthur Pereira Panícia, também vindo do CIDES, filho da Lucinéia, irmã Lúcia. Beatriz Barbosa Sabino Santos. Danilo Gonçalves de Oliveira está aí. Olha que legal, o Danilo estava passando na frente do office e hoje se torna membro da nossa família. Davi Pompeu Rodrigues, de Jacareí, filho dos abençoados Odair, Gisele Pompeu, também vindo do CIDES. Douglas da Silva Nunes, esposo da abençoada Bruna, família dos diáconos Naldo e Selma. Enzo Rocha de Moraes, família do Sérgio, da Jô. Isabela Lopes, vindo do CIDES também, filha da Luana, do Andreu. Laisla Regina Amador, esposa do Edson, família do Thiago no Antônio.
Maria Helena Trois. A abençoada Maria Helena acompanhava pelo Instagram, assistia os cultos do apóstolo até que descobriu a Igreja Cristo Vive em São Paulo. Mateus Vinícius Alves dos Santos, filho dos diáconos Celcinho e Michele. Milena Volcher Queiroz, filha da Luana Volcher. As sementes plantadas nos CIDs, olha só, agora oficialmente sendo recebidos, passam a fazer parte do nosso culto aqui. Pedro Henrique Souza de Lago. Pietro Mesaroba Santos, creio que não está. Ray Everton Júnior Persiano de Jesus, filho da abençoada Ana Paula Persiano, também vindo do CIDs. E a abençoada Silvana de Pontes Jorge, que veio à igreja através da abençoada Lourdinha. Nós vamos anunciar agora os membros virtuais, você que está pela internet. Olha, nessa hora a gente vai fazer bastante barulho também, tá bom? Para os membros que estão aqui agora pelo YouTube receberem o amor da igreja. Eu quero iniciar chamando uma irmã que é membro virtual, mas veio de Brasília para ser recebida oficialmente hoje e receber um carinho da igreja. A abençoada Rosângela Maria de Matos Rodrigues da Silva. Londrina. 1º de maio, Paraná. Agora sim, vamos anunciar os nossos membros virtuais. Elizabeth Diniz Barcelos, de Brasília. Vamos louvar ao Senhor. Bem-vinda, Elizabeth. Esther da Silva Conceição, de Louveira. A Esther nos acompanha desde os programas de televisão da Bispa Solange. Estevam Henrique Grigolos Cruz, Manaus, Amazonas. Veio por indicação da namorada. Hélio Pinheiro, de Barreto, São Paulo. Veio através das redes sociais, juntamente com a sua esposa Ruth Pereira de Almeida Pinheiro. Sejam bem-vindos, abençoados de Barretos. Rafael e Maria Mendonça da Silva. Eu pulei aqui. Ah, não, isso aqui, ó. É Rafaela Chadid e João Rachid estão morando em Paraguai. Frequentaram aqui a igreja, agora estão no Paraguai. E agora sim, por último, os abençoados aqui. Família da Tainá, olha só. Tainá casou, deu testemunho, vieram aqui para a igreja. Foram impactados pelo amor da igreja e hoje estão sendo recebidos como membros virtuais. Abençoado Joviano de Moraes de Souza, pai da Tainá. Tiago Felipe da Silva Souza, irmão da Tainá. E a Rafaele Moraes de Souza, também Recife, Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas de louvor e gratidão a Deus pela nossa família espiritual. Amém, glória a Deus. Bispo, vem cá. Vocês podem dar um passo à frente, senhor? E ficar bem no meio aqui. Um pouquinho mais para cá, senhor. Isso, ajuda eles. Diante da igreja, nós queremos celebrar primeiramente a Deus. A gente participou por esse processo de membresia. E celebrar porque nós sabemos que Deus é o Deus que chama, que elege, que escolhe, que predestina e que manifesta a bondade dele nas nossas vidas. Alguns de vocês nasceram aqui, outros chegaram. Independentemente da forma e do como, nós sabemos que Deus trouxe cada um. E que vocês possam estar aliançados conosco, com esta igreja, com este altar, sabendo que o Senhor, Ele tem o melhor para a vida de cada um de vocês. Nós estamos ouvindo desde o início desse culto, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor trouxe vocês até aqui, Ele continuará. E nós, eu falo em nome de toda a liderança da igreja, alguns pastores e bispos estão aqui ao nosso lado.
Eu quero dizer para todos vocês, os presbíteros, quero dizer para vocês que nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para honrá-los, para cuidar, para apacentar, nós estamos aqui para desenvolver a salvação de vocês, como diz o apóstolo Paulo, com temor, ajudar nesse processo e para apacentar, mas sabendo que o verdadeiro pastor é Jesus. Contem com essa vida, contem com as nossas vidas, contem com o nosso ministério, contem com esse altar, e diante de toda a igreja nós celebramos e declaramos: bem-vindos a Cristo Vive São Paulo, para a honra e glória de Deus. Vou pedir para que os pastores possam abraçar, amém, glória a Deus. Vamos celebrar esse momento. Você pode ficar de pé no seu lugar e dar um brado de vitória a Jesus, a Ele a honra, a glória e o louvor por todos os feitos. Aleluia. Fala comigo: até aqui nos ajudou. Fala: e Ele continuará nos ajudando. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós saímos daqui debaixo desse espírito de gratidão. Nós saímos daqui, Pai, te louvando, te agradecendo, porque o Senhor é bom, a tua fidelidade durará de geração em geração. Obrigado pelos primeiros 31 anos, obrigado por esse culto de celebração, Pai. Senhor, nós teremos uma semana de bênçãos. Dezembro de fato será o mês das nossas vidas. As orações vão se transformar em milagres. E nós declaramos, Pai, que estaremos aqui no próximo domingo para continuar crescendo em graça e conhecimento. Declaramos que as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes. E aqueles que estão vivendo o meio de um milagre, diga glórias a Deus. Celebre a Jesus. Aleluia! 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 A gente pode cantar o louvor número 1, Bispo Nath? Olha quem está do seu lado, fala assim: hoje é dia de celebração. Fala: estamos no meio de milagres. Se você puder cantar mais esse louvor com a gente, vamos terminar declarando que só no Senhor nós temos vida, vida em abundância. E se você puder abraçar um desses irmãos nesse processo também, faça isso, para a honra e glória de Deus. Vamos juntos celebrar Jesus. Aleluia, hoje é dia de festa. Domingo que vem todo mundo aqui, hein, igreja? Olha só, domingo que vem vai ser a celebração. Com as suas palmas, vamos lá, com alegria. Vamos fazer um lindo coral ao Senhor. Juntos, igreja! Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, e o medo se desfaz quando eu louvo. Se você sabe, declare: Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Essa é a fé que remove montanhas. Eu canto e sinto em mim a tua paz. Louvarei, te louvarei. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Te louvo. Só nele nós temos vida e vida em abundância. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre.
junto com os céus eu diga, te louvo. Bem baixinho assim, ó. E só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto. Vamos subindo. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto. Te louvo, só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto. Te louvo, gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Oh, te louvo. Oh, te louvo. Oh, te louvo. Oh, diga, te louvo, Deus. Aleluia! Bom domingo a todos, boa semana. Abraça quem está do seu lado e fala: estamos no meio